Até que ponto as diferenças culturais impedem a gente de enxergar povos de países distantes como iguais? O meu trabalho me fez pensar muito sobre isso. E eu vim aqui hoje para compartilhar com vocês algumas reflexões que eu fiz sobre o tema. Daqui a pouco eu vou fazer isso, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência profissional. O jornalismo me levou para mais de 50 países. Eu tive a chance de ver coisas bonitas, como Copas do Mundo, Olimpíadas, paisagens deslumbrantes, mas também eu testemunhei a face mais feia da miséria humana, as guerras, os desastres naturais, crimes bárbaros. E eu não teria conseguido produzir reportagens para a televisão se eu não tivesse exercido dois tipos de empatia. Primeiro, a empatia pessoal. É você olhar para o outro e tentar se colocar no lugar dele. E segundo, é a empatia cultural. É você olhar para uma cultura e tentar entender por que as pessoas agem de determinada maneira e tentar ver se realmente elas são tão diferentes de você assim. Eu comecei no jornalismo em 1996, numa era muito diferente de hoje. Não havia internet, as coisas eram muito mais difíceis, mas uma coisa que não mudou de lá para cá é a necessidade de saber ouvir. Toda vez que a gente vai para um país estrangeiro, a gente começa a estranhar tudo, né? Primeira coisa é a comida. Eu tenho uma amiga que foi para o exterior pela primeira vez, no mês passado, ela foi para a Argentina, e eu perguntei para ela, e aí, gostou de Buenos Aires? Ela, eu gostei, mas achei meio ruim porque lá não tem comida de verdade. Eu falei, mas como não tem comida de verdade na Argentina? Ela, não tem arroz com feijão, né? É para você ver que a verdade muda de acordo com o país que você está, né? O arroz com feijão é a nossa verdade, mas assim, não faz sentido em muitos países. Eu lembro que em 2011 eu estava cobrindo a Primavera Árabe, que foi uma das maiores coberturas da minha carreira, que foi aquele levante popular contra os ditadores do norte da África. E eu estava numa cidadezinha, na divisa da Tunísia com a Líbia, chamada Ben Guerdani. Eu fiquei nessa cidade uns 20 dias, porque a gente estava acompanhando ali a saída dos refugiados da Líbia. E eu fiquei muito amigo do meu tradutor lá, um rapaz de 20 anos, mais ou menos, chamado Ali. O Ali era uma pessoa incrível, fantástica, acolhedor, simpático e um típico morador daquela região ali, conservador, muito religioso, mas ao mesmo tempo muito hospitaleiro. E com o tempo a gente foi ficando amigo, a gente foi tendo a oportunidade de conversar mais sobre as nossas vidas, né? E a gente teve a liberdade para falar de religião. E o Ali falava para mim o seguinte, eu seria muçulmano independentemente de que país eu tivesse nascido. Eu, para provocar ele um pouco, falava, mas imagina se você tivesse nascido no meio da floresta amazônica, numa tribo indígena isolada do resto do mundo, como é que você ia ser muçulmano? E ele falava para mim, olha, eu poderia nascer naquela tribo e ter uma outra crença, mas de alguma maneira o Islã ia iluminar minha vida em algum momento e eu ia virar muçulmano. Eu achei aquilo tão curioso, porque eu tenho um amigo numa cidade do sul de Minas, onde eu nasci, que ele fala a mesma coisa, só que ele é católico. Ele fala, o catolicismo é a religião certa. Ele tem essa convicção com ele. E quando eu olho para esses dois, à primeira vista eu posso pensar que são pessoas muito diferentes. Mas conhecendo bem os dois, eu vejo que eles são muito iguais, porque eles são pessoas de uma cidade pequena, com a cabeça um pouco mais conservadora e defensores da fé deles. E ao mesmo tempo pessoas muito generosas. Então, olhando para o Ali, eu lembrei desse meu amigo lá de Andradas, de Minas Gerais, e eu vi neles muito mais semelhanças do que diferenças. Uma outra experiência foi que em 2007 eu fui para o Afeganistão. Naquele momento o país estava pegando fogo. O Talibã, que é o grupo que agora voltou ao poder, mas que na época tinha saído do poder, eles dominavam mais ou menos metade do país e estavam lutando para retomar o governo. Nesse contexto eu fui para lá, num contexto em que a OTAN estava ajudando o governo local a manter o controle do país. E todo mundo que tem idade suficiente aqui vai se lembrar que nessa época, o rosto do terrorismo no mundo inteiro era um homem de barba comprida e de turbante chamado Osama Bin Laden. Todos nós associávamos naquele momento o terrorismo com aquela cara. Eu peguei um avião de Londres até Dubai. Em Dubai eu fui pegar um segundo avião para ir para o Afeganistão. Quando eu entro no avião, sério, tinha uns 70 Bin Ladens ali. 70 pessoas de turbante e de barba comprida. E embora não fosse uma pessoa ignorante, aquilo teve um impacto, né? Você fala, nossa,
Esse rosto que você entende como o rosto do mal, está enchendo esse avião aqui, né? E eu fiquei pensando, né? Quem são essas pessoas aí? Obviamente eu sabia que não eram pessoas, todos eles, sei lá, do mal, né? Para ser um pouquinho maniqueísta. Mas eu também não sabia quem eles eram, não sabia que tipo de vida eles levavam, como era conversar com um deles. E assim que eu cheguei em Cabul, eu consegui um motorista no aeroporto que não era dessa etnia, essa etnia Pashtun, que tem essa aparência, ele era da etnia Uzbek. Ele me levou, eu pedi para ele para trocar dinheiro. Falei que queria trocar $100 nessa primeira noite. E ele parou numa esquina, numa rua escura, quando vieram 2 homens dessa etnia Pashtun, com a cara do Bin Laden, correndo em direção ao carro, já levei aquele susto, né? E pararam e conversaram com o meu motorista, e meu motorista falou, se você quiser trocar dinheiro, eles trocam. E daí eu troquei $100 com eles. No dia seguinte, eu acordei e precisei trocar mais 100. E aí eu fui por uma rua perto do hotel e me surpreendi porque a troca de dinheiro não era feita em banco. Eles tinham mesas na rua assim, onde ficavam pilhas de dinheiro e ali eles faziam a troca. E uma dessas pessoas da etnia Pashtun me recebeu e falou, olha, eu estou sem afeganes aqui, que é o dinheiro local, eu vou pegar e já volto. Na mesa não tinha afeganes, mas tinha tufos de dólar, tufos de euro, tufos de libra esterlina. Ele tinha acabado de me conhecer e ele me deixou sozinho ali na frente da mesa. Em nenhum momento passou pela cabeça dele que eu poderia roubar o dinheiro. Em nenhum momento ele teve qualquer tipo de ranço contra um ocidental que estava ali, que eu tenho certeza que tinha uma propaganda forte dentro do Talibã, dentro da etnia dele, contra os ocidentais, mas ele não levou isso em conta, ele olhou para mim como um ser humano, assim como eu passei a olhar para ele também. Ele voltou, ele não conferiu o dinheiro que estava na mesa, me devolveu o dinheiro e eu fui embora. Eu tive depois diversas demonstrações de pessoas de várias etnias diferentes do Afeganistão, dessa hospitalidade. Em nenhum momento me constrangeram, em nenhum momento quiseram saber da minha religião, sempre fui bem recebido. Aí eu fui para uma cidade do interior do país chamada Ghazni. Ghazni, ao contrário de Cabul, não estava sob controle, estava sob forte ataque do Talibã. Eu fiquei numa base da OTAN que, para vocês terem uma ideia, à noite a gente não podia acender nenhuma luz para não facilitar a mira do Talibã, porque eles metralhavam a nossa base toda noite. Se você quisesse ir ao banheiro, você tinha que caminhar no escuro até um banheiro químico, ou então fazer o que muitas pessoas fizeram, inclusive eu, de levar uma garrafa PET para o quarto para fazer a necessidade na garrafa. Caso contrário, você teria que caminhar no escuro no meio da noite, num ambiente extremamente hostil. Ali, o que os americanos e a OTAN estavam fazendo? Eles estavam construindo infraestrutura, prédios públicos, como escolas, como sede de prefeitura, postos de saúde, para tentar ganhar a população, para que a população enxergasse que era melhor ter um governo apoiado internacionalmente do que um governo do Talibã. E nessas inaugurações de prédios, essas inaugurações eram assim uma oportunidade que o Talibã tinha para boicotar esse esforço, para atacar quem estava lá. Eu presenciei mais de uma vez morteiros sendo disparados bem perto de onde a gente estava ali, numa tentativa de atingir o grupo. Mas eu também vi filas intermináveis de pessoas da comunidade que iam lá simplesmente porque elas queriam comer, porque lá tinha comida grátis, porque a fome no Afeganistão é muito grande. E quantas vezes nas periferias do Brasil eu também não vi isso, não vi fila de gente em festas organizadas pela prefeitura ou por ONGs, que estavam lá simplesmente para comer. Quer dizer, é mais um exemplo de como a gente é parecido mesmo sem saber. E numa dessas inaugurações, eu conheci uma professora, bravíssima no sentido de brava, de excelente. Ela foi uma mulher corajosíssima, porque no tempo do primeiro governo talibã, quando você podia ser morto, se você ensinasse meninas a ler e escrever, ela abriu uma escola secreta. E nessa escola secreta, ela ensinou dezenas, centenas de meninas a ler e escrever. Naquele momento, ela tinha acabado de ser eleita vereadora, porque o governo nacional estava tentando incluir as mulheres na política. Eu perguntei para ela, o que as mulheres do Afeganistão querem? O marido estava do lado. E ela me disse, olha, a vida das mulheres aqui agora está muito boa, a gente está muito feliz, tal, tal, tal. Quando o marido saiu e foi conversar com outras pessoas, ela me chamou, falou, vamos regravar a entrevista? E ela falou para mim, o que as mulheres do Afeganistão querem é o mesmo que as mulheres do Brasil têm. É o mesmo que elas querem, nada menos do que isso. E eu acho que ela disse Brasil pensando nas mulheres ocidentais de uma forma geral. Ou seja, era uma mulher empoderada, com uma história de vida incrível, vereadora, e teve medo de falar isso perto do marido.
Aí me faz pensar também que a luta existe em qualquer lugar. As mulheres que estão nessa plateia aqui sabem que, apesar de terem conquistado muito, ainda tem muito a conquistar nesse país aqui. Do mesmo jeito que essa professora tem uma luta enorme no Afeganistão, num ambiente muito mais hostil. Mas as lutadoras estão aqui e estão lá. Eu vejo semelhança também nisso. A luta existe em qualquer lugar. E aí, eu olhei para essa mulher, e hoje eu penso que quando o Talibã voltou ao poder, como que está a vida dela, né? Será que ela está tendo liberdade? Certamente não deve ser mais vereadora. E eu desejo do fundo do meu coração que ela esteja bem. Eu comecei com uma metáfora de comida, falando do arroz com feijão, e eu queria terminar com uma outra metáfora. Uma mulher que me fez pensar muito também, mora aqui perto da gente, mora no interior de São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste, é uma dona de casa, que quando viu a situação dos imigrantes haitianos, ficou comovida, sem ter nenhum conhecimento da causa, sem nunca ter trabalhado numa ONG, pegou um ônibus e foi para o Acre, conheceu haitianos, arrumou emprego para 10 ou 15 haitianos na cidade dela, em supermercados, eu conheci essas pessoas, e ela deve ter aprendido com eles coisas incríveis, mas pelo menos uma coisa eu experimentei, porque ela fez para mim, porque ela disse que aprendeu e adorou. É um suco de laranja com limão, super refrescante, que é comum no Haiti. Ou seja, essa mulher, do limão da indiferença, do limão da falta de vontade, ela fez uma limonada de empatia. E eu nunca vou esquecer esse exemplo. Muito obrigado.